Salve, tchutchucos, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Augusto e estou trazendo para vocês a nossa continuidade nos estudos sobre a Idade Média, tá? E trouxe mais uma vez essa tela que a gente já viu lá no começo, na minha introdução sobre a Idade Média, para vocês se localizarem. A aula de hoje vai ser sobre a Idade Média Ocidental, só que eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem o que foi e como começou a Idade Média Ocidental. Então, olha só para vocês captarem primeiro qual é a realidade. Tchutchucos, eu falei para vocês naquela aula introdutória que quando a gente fala da Idade Média, a gente fala de um período que vai do século V ao século XV, né? E falei também que a gente tem que observar a Idade Média pelos cenários. O primeiro grande cenário que a gente tem que observar, e já foi estudado em duas aulas, é a Idade Média Oriental, portanto, o cenário oriental. Reparem, quando eu trabalhei tanto o Império Bizantino como o Império Islâmico, eu afirmei o tempo todo que uma das marcas registradas desses dois povos é a coesão, a centralização política. É interessante porque a partir dessa centralização política, vocês vão ter um sistema religioso que confere à autoridade política mais poder. Vocês vão perceber o uso e abuso das atividades comerciais, das atividades também manufatureiras e, sobretudo, o intenso conflito que envolvia não só esses povos contra outros, mas entre eles. É notório o conflito entre o Império Bizantino e o Império Islâmico, principalmente a partir do século XII, o momento em que o Império Bizantino começa a se enfraquecer, depois de um longo período de desgastes lutando contra o Império Persa, e o momento também em que o Império Islâmico ele começa a atingir o ápice da sua expansão, já tendo dominado todo o norte da África, a Península Ibérica, uma boa parte do que hoje é chamado de Oriente Próximo. Então, essa realidade, que é a realidade que a gente chama de Idade Média Oriental, é um cenário que acontece concomitante ao segundo cenário, que é o que eu vou tratar hoje, tá? E qual que é o segundo cenário? É o cenário da Idade Média Ocidental, a gente pode resumir também como o cenário da Europa, e nesse cenário ocidental ou europeu, a gente vai perceber que enquanto o Império Bizantino e o Império Islâmico estão se consolidando, estão se organizando, nós teremos o destaque para a formação dos reinos bárbaros. Lógico, reinos esses que começaram a se formar a partir do momento em que teve a consolidação da queda do Império Romano, feito por eles, por essas invasões bárbaras, tá ok? Logo em seguida, a gente vai ter um destaque para o reino franco, que eu vou trabalhar numa aula à parte. E esse reino ele se destacou bastante pelas conquistas militares na Europa e ao mesmo tempo pelas alianças que foram feitas com a Igreja Católica. E finalmente, pessoal, o sistema feudal. E o que foi o sistema feudal? O sistema feudal ele foi um sistema político, econômico e social típico da Europa e se formou a partir do momento em que as civilizações bárbaras, principalmente, lógico, os francos, começaram a criar uma espécie de hibridação com os povos dessa região, sobretudo os romanos, né? Então o sistema feudal ele é um sistema híbrido. Ele nasceu da junção de duas culturas, a cultura invadida, que é a cultura romana, e a cultura invasora, que é a cultura bárbara. Tá certo? Então eu trouxe mais uma vez essa tela para vocês entenderem que o que está sendo tratado ainda é a Idade Média. Tudo bem? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que observar que, ao tratar dessa Idade Média, nós temos que ter cuidado com o tratamento em dois cenários. O cenário oriental, com os dois impérios que se destacaram, o bizantino e o islâmico, e o cenário ocidental ou europeu, estudando aqui basicamente a formação e a orientação dos reinos bárbaros e em seguida, a partir da hibridação, da mistura da cultura bárbara com a romana, a criação do sistema feudal. Tá legal? Então, para a aula de agora, pessoal, abram lá na página 56 e vem comigo. Tchutchucos, a gente trabalha a Idade Média Ocidental, primeiro lembrando que isso aqui tem como cenário a Europa, tá? Mas ao mesmo tempo fica muito mais didático a gente trabalhar a Idade Média Ocidental de acordo com a subdivisão.
tivemos uma subdivisão chamada de Alta Idade Média, e a grande palavra-chave para vocês é que essa é a época do feudalismo, tanto a gestação como também o auge. E depois, pessoal, a segunda subfase, que é a Baixa Idade Média. E nessa Baixa Idade Média, o grande termo, a grande palavra-chave é pré-capitalismo, em que a gente estuda o seguinte: a decadência do feudalismo, e com essa decadência a formação de estruturas que levam até o que nós consideramos como capitalismo. E num segundo momento seria a crise geral, a crise que marca a ruína do sistema feudal e a supremacia desse novo sistema que está nascendo, que é o sistema capitalista. Entenderam? E aí, por termos de datas, vocês podem guardar o seguinte: a Alta Idade Média começou no século V, com as invasões bárbaras, lembram? As invasões feitas por povos germânicos ao Império Romano Ocidental, e se estende até mais ou menos o século XI, tudo bem? E em seguida, pessoal, na Baixa Idade Média, nós temos o período que começa no século XI. E por que o século XI, prof? Porque nesse século XI a gente começa a perceber uma série de fatores que levam à ruína do sistema feudal. Fatores esses que são ou políticos, e isso tem a ver com a formação das monarquias nacionais, é a centralização política. Nós temos fatores também ligados à conjuntura climática, as inversões climáticas que acontecem na Europa desse momento. E temos também um terceiro fator que mostra o que é a Baixa Idade Média, a decadência do sistema feudal, que é o crescimento demográfico, é de ordem social. A Baixa Idade Média, ela se estende até o século XV, ok? Tchutchucos, e tomem cuidado, porque quando a gente fala que se estende até o século XV, é muito fechado, né? É até o século XV na maior parte dos países europeus, na Europa Central, que é onde fundamentalmente teve sistema feudal. Então, esse termo muito fechado de falar que a Idade Média acabou no século XV é muito ilusório, tá? Mas a gente usa para recurso didático, porque nesse século XV a gente vai ter o princípio das grandes navegações, isso em grande parte por conta da queda de Constantinopla, outro também por conta de uma crise chamada crise de crescimento. E nesse século XV também a gente começa a perceber um fortalecimento das monarquias nacionais, monarquias que vão rompendo com aquela fragmentação típica do sistema feudal. Então o século XV é um século convencional. A gente convenciona, porque de forma didática a gente percebe que nesse momento o capitalismo começa a deslanchar e o sistema feudal cai. Tudo bem? Agora, o que a gente tem que guardar de cada subfase, pessoal? O que eu trouxe para vocês é um resumo. E nesse resumo vocês vão se orientar para entenderem o que foi toda a Idade Média Ocidental. Tá certo? Então vem para cá. Quanto à Alta Idade Média, que vai do século V até o século XI, a primeira coisa que a gente tem que guardar é que aqui acontece a formação dos reinos bárbaros. Já notem, eles são reinos efêmeros, eles tiveram curta duração, mas a exceção fica por conta dos francos, que a gente ainda vai estudar. Segundo ponto que a gente estuda na Alta Idade Média é um período de decadência do comércio. A explicação mais importante para a decadência do comércio é o próprio costume dos bárbaros. Os bárbaros germânicos, eles não davam muito valor à atividade comercial. Então, pelo fato deles praticarem mais a agricultura em detrimento do comércio, a atividade comercial começa a entrar em declínio nesse momento. Porém, vamos fazer a ligação com a história da Idade Média Oriental. Existe uma outra explicação para a decadência do comércio na Europa, que é justamente a expansão islâmica que a gente trabalhou. Essa expansão islâmica, pessoal, ela foi muito interessante porque o que ela fez? Ela abraçou o Mediterrâneo, ela passou também a fazer pequenos ataques a litorais da região do sul da Itália ou do sul da França. Esses ataques eram chamados razzias, e com tudo isso forçou o maior isolamento da população europeia. E quando eu falo isolamento, eu falo da ruralização. Então a decadência do comércio, ela tem basicamente essas duas explicações, mas de forma geral é um marco da Alta Idade Média. Porque a partir desse momento vocês já vão compreendendo que o sistema feudal é um sistema agrário, é um sistema rural.
tá certo? Outra coisa que a gente guarda da Alta Idade Média é o período do fortalecimento dos poderes locais. Tchutchucos, e esse fortalecimento dos poderes locais tem tudo a ver com a formação dos reinos bárbaros. Com o tempo vocês vão entendendo, tá? Mas a priori, por que esses poderes locais se fortalecem? Os bárbaros, eles tinham um modelo de organização que era um modelo tribal. E nesse modelo tribal, mesmo que eles tivessem evoluído para um que hoje a gente pode falar que é quase uma monarquia, eles acreditavam muito numa coisa chamada de comitatus. E o que é o comitatus? O comitatus é a lealdade. Só que o comitatus ele só poderia existir mediante uma outra prática que é chamada beneficium. E o beneficium é a doação de terras. Então, quanto mais havia doação de terras, e essas doações eram feitas entre a elite bárbara, ou a elite de uma tribo bárbara, maior esse fortalecimento dos poderes locais. A coisa se acentua logo depois do fim do Reino Franco, tá? Então, nesse quesito de fortalecimento dos poderes locais, vocês já podem guardar o seguinte: é aqui que nascem os nobres, é aqui que nascem também os chamados senhores feudais. Então é aí que vocês vão compreender mais um elemento que faz parte do sistema feudal, tá certo? E por último, um grande destaque que a gente dá para esse período chamado de Alta Idade Média é a constituição da Igreja Católica e da cultura teocêntrica. Uma coisa até interessante a gente comentar. Quando os bárbaros invadiram a Europa lá no século V, né, invadiram o que era o Império Romano Ocidental, a Igreja Católica ela não ruiu. Essa instituição ela se manteve, até também pelo modelo de organização dela. Mas com o tempo, a própria Igreja Católica vai costurando alianças com alguns reinos, dentre os quais o que a gente tem que destacar é o Reino Franco, né? Então ela acaba sobrevivendo. E nessa sobrevivência, ela se torna a mais poderosa instituição desse momento. Também tem tudo a ver com o Reino Franco. Mas quando ela se torna essa instituição poderosa, ela também passa a difundir uma cultura totalmente ligada à religiosidade, totalmente ligada, na acepção do termo, a Deus. É daí que vem a cultura teocêntrica. Então aqui você vai ter a língua oficial é a língua latina, com algumas variantes que são chamados dialetos, né? Você vai ter a autoridade máxima, religiosamente falando, e até com bastante poder político, que é o Papa. A religião suprema é o catolicismo, né? O cristianismo católico apostólico romano. Então essa cultura teocêntrica, ela se forma na Alta Idade Média justamente por conta dessa instituição que se fortalece, e se fortalece em grande parte por conta da aproximação com o Reino Franco. Beleza? Agora, pessoal, vai lá para a subdivisão da Baixa Idade Média. O que a gente tem que lembrar como o que foi a Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média, fundamentalmente, é o período da falência do sistema feudal, né? E a gente tem que estudar, e vamos estudar, o movimento das cruzadas. E esse movimento cruzadista ele foi muito importante por dois aspectos. O primeiro aspecto, que é fundamental, é que as cruzadas foram criadas justamente como válvulas de escape para a crise do sistema feudal que estava começando a surgir. E o segundo elemento é entender que o movimento cruzadista ele teve também a pretensão de refortalecer o catolicismo. Tendo em vista que nessa época, tchutchucos, o catolicismo ele estava brigado com a igreja ortodoxa, a igreja do Império Bizantino, a igreja oriental, e também já sofrendo o que vai ser, e já estava muito lógico, a ameaça dos muçulmanos, os chamados infiéis. Então é um movimento importante para mostrar para vocês que a gente pode considerar um divisor de águas. Ele marca a transição da Alta para a Baixa Idade Média, tem mais relação com a Baixa Idade Média, porque fundamentalmente a ideia das cruzadas era salvar o sistema feudal. Outra coisa que a gente estuda, tchutchucos, o famoso renascimento comercial e urbano. E já peço até para vocês colocarem que o termo renascimento é um termo muito forte. O correto seria revigoramento. É assim, nunca podemos falar que a atividade comercial desapareceu completamente ao longo da Idade Média na Europa. Na Alta Idade Média, o que aconteceu, por exemplo, foi uma diminuição, tá? Acompanhe aqui no gráfico, pessoal. A atividade comercial
conforme ela foi sendo pouco praticada por elementos relacionados não só à cultura bárbara, mas também a elementos externos como o expansionismo islâmico, ele vai sendo menos praticado, mas ele não zera. Até porque, durante boa parte da Alta Idade Média, a atividade comercial era feita por trocas. Porém, quando você tem a decadência do sistema feudal e, de certa maneira, um movimento cruzadista que traz do Oriente produtos e traz também outras observações sobre atividades econômicas, o comércio começa a ser repraticado. Então, nisso, a gente tem que perceber que o que aconteceu foi um revigoramento. O que rolou? Houve uma retomada das atividades comerciais como atividades essenciais. Tá certo? Tchutchucos, e o outro renascimento que acontece, que é o renascimento urbano, ele está diretamente ligado ao renascimento comercial. Por quê? Porque as cidades, que também nunca desapareceram, elas só perderam importância na época da vigência do sistema feudal, ou Alta Idade Média, agora retomam esse posto de grande centro comercial, urbano, político, cultural, e tudo ligado ao comércio, porque eram nas cidades que os comerciantes procuravam se abrigar, até por conta da defesa, até por conta da presença de um mercado consumidor e também por conta do escoamento. Então a gente coloca também que o revigoramento é urbano, e percebam que esses dois renascimentos ou revigoramentos eles podem ser tratados de uma forma única, porque um é consequência do outro. Em continuidade, na Baixa Idade Média, como eu já disse, a gente também trabalha o fortalecimento do poder nacional. Isso é a centralização política, é o surgimento do que nós chamamos de estados nacionais. O bacana é que com esse fortalecimento dos estados nacionais ou do poder nacional, a gente tem, com o tempo, paulatinamente a ruína do poder dos senhores feudais. E detalhe, esse poder nacional ele veio surgindo desde o movimento cruzadista. Ele se fortalece um pouco mais com o revigoramento, o renascimento comercial e urbano, e a partir do século XIII, fundamentalmente, ele começa a escalada para se tornar o principal poder da Europa. Então surgem países como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, o próprio Sacro Império Romano Germânico, que era um reino fantoche da Igreja Católica, beleza? Então, em resumo, o fortalecimento do poder nacional é uma novidade para o período em contraposição ao período feudal, a decadência dos senhores feudais. Tá certo? E em se tratando de decadência feudal, a partir do século XIV, pessoal, todas as estruturas do sistema feudal começam a ser abaladas pela famosa crise do século XIV. E o que foi a crise do século XIV? Ela foi uma crise que a gente pode falar que foi uma crise geral. Aí vocês vão lembrar da peste, da fome, da guerra, da morte, das revoltas. O sistema feudal ele começa a quebrar. A gente vai percebendo que é irreversível. O sistema feudal ele não é camaleônico, ele não consegue se ajustar às transformações que estavam acontecendo. Então, para efeito didático, a crise do século XIV, a peste, a fome, a guerra, a morte, as rebeliões, elas marcam o que nós vamos chamar de decadência feudal, que se estende até o século XV ou, em alguns locais, até o século XX. Bacana? Estão apresentados? Então essa é a Idade Média Ocidental. Tchutchucos, continuando. Nessa Idade Média Ocidental, a primeira parada é estudar com vocês os reinos bárbaros. E olha só que coisa interessante. Primeiro, entender que bárbaro é um termo dado pelos romanos, assim como também pelos gregos, a todos aqueles que não falavam a língua deles. Mas, sobretudo, bárbaro passou também a ser um significativo de povo atrasado, de povo antiquado. E nessa época que a gente trabalha como o fim do Império Romano Ocidental, os bárbaros eram todos aqueles que agora estavam penetrando a partir de ataques nesse grande império. Tchutchucos, a grande parte desses povos era de origem germânica, tá? Então não é errado vocês encontrarem em provas o termo povos germânicos. Eles vieram da atual Alemanha da época, ou regiões próximas, e nesse momento eles passam a ser genéricos. É por isso que é comum falar que eles são bárbaros, porque vêm de uma mesma região. Vocês vão perceber que eles têm características muito comuns. Mas antes de eu começar a explicar cada um deles, eu quero que vocês olhem para isso aqui, ó.
Esse mapa que eu trouxe para vocês, ele apresenta o contexto inicial da Idade Média, tá? Contexto inicial da Idade Média. No Oriente, a continuação do Império Romano, sob o nome de Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, e o Ocidente, que é o que nos interessa, pessoal, agora, com as invasões bárbaras, isso aqui, os reinos bárbaros. Tchutchuco são vários reinos, tá? Isso demonstra que foram várias tribos germânicas ou bárbaras que entraram no Império Romano Ocidental e o conquistaram. Quem que a gente pode destacar? Os francos, que se localizavam no que hoje é a França, os visigodos, que ficaram na Península Ibérica até a conquista dos muçulmanos, naquele período da expansão. Destacamos também os ostrogodos, que ficaram em boa parte no que é a Itália, e uma partezinha do que hoje é o sul da Germânia, até a expansão dos bizantinos. Outro povo que a gente destaca, os anglo-saxões, ou os anglos, que ocuparam o que hoje é o território da Grã-Bretanha. E para finalizar, não aparece aqui, mas eu vou mostrar mais ou menos onde eles ficam, os lombardos. Os lombardos que ficavam no que hoje é o norte da Itália. Galera, são vários, tá? A gente pode falar depois também dos vândalos, que ficavam no norte da África. Inclusive o nome vândalo, para quem quebra coisas públicas hoje, ou para quem danifica a propriedade privada, vem desse povo. Os suevos, que ficaram onde hoje é a região do norte da Espanha. Nós temos também os burgúndios. Só que os que eu destaquei, eles são fundamentais para explicar basicamente o seguinte. Apesar de eles terem uma mesma origem, que é a região da Germânia, que fica aqui, e se organizarem de forma muito semelhante, eles eram rivais. Não à toa, esses reinos eles foram de curta duração, eles foram efêmeros. E mais uma vez, de todos eles, o que se destacou foi o Reino Franco, o reino que a gente vai estudar na próxima aula e muito importante para a formação do sistema feudal. A gente vai trabalhar agora as características desses povos, que a gente pode falar que são características gerais. Quais são elas? A economia, a política, a sociedade, a religião e a justiça. Daqui vocês vão tirar o seguinte: sim, essa similaridade entre os povos germânicos, sim também o que dessas características vão ser elementos do sistema feudal. Vamos lá? Economicamente falando, pessoal, os germânicos ou bárbaros eram agropastoris, tá legal? Então, de forma bem resumida, a gente fala que o que eles utilizavam como suporte econômico, como sobrevivência, era a agricultura e a domesticação de animais. Não à toa, eles desprezavam atividades comerciais, entendendo que elas não teriam sentido nenhum. Por quê? Porque todos eles, mais tarde eu vou acabar explicando, eram de organização tribal. Então a tribo, ela tinha uma organização voltada para si mesma. Tá certo? Política, pessoal. Os germânicos ou bárbaros, primeiro, guardem isso, eles não tinham noção de Estado. O Estado centralizado, como a gente conheceu lá na Roma Antiga, eles não conheciam, tá? Eles mais tarde, quando evoluem para o que nós podemos chamar que são monarquias, estão tentando se aproximar dessa noção, mas eles nunca tiveram. Por quê? Porque desde sempre eles se organizavam de maneira tribal. E a gente sabe muito bem que quando a gente fala de tribos, o que a gente fala? A gente fala que são aparentados, são comandados geralmente por um mais velho, que em época de guerra assume a função de chefe militar, são submetidos a um conselho de guerreiros. O conselho de guerreiros ele seria o equivalente ao que a gente pode chamar de senado. Esse conselho ele reunia todos os representantes das famílias daquela tribo, ou geralmente os mais velhos. E para finalizar, uma coisa super interessante é que a política deles era assentada numa prática chamada beneficium, que é a doação de terras, e comitatus, que é a lealdade. Reparem o seguinte, o beneficium e o comitatus reforçam os laços que existem entre os componentes da tribo. Geralmente eram praticados o beneficium e o comitatus entre guerreiros, e nisso a gente tem também aquela questão de que a lealdade é muito mais importante quando se fala de conflito. Até porque quando você tem uma guerra, é no comitatus que você procura os seus apoios, que você procura os seus guerreiros, tá bom? Então, resumindo,
A política deles é uma política sem noção de Estado, é tribal, apoiado no conselho de guerreiros e tendo a prática do benefício em comitatus. Joia? Sociedade, pessoal. A sociedade bárbara ou germânica, primeiro, é uma sociedade patriarcal e seminômade, tá? O que é interessante é que quando a gente fala de seminômade, a gente aponta para uma característica dessas civilizações, que é o expansionismo. Era muito natural, só que não era constante. O expansionismo feito pelos bárbaros era com toda certeza não só um reflexo da organização deles, que era uma organização militarizada, mas ao mesmo tempo para buscar locais de sobrevivência, tá? Geralmente acontecia quando rolava o crescimento tribal ou quando tribos se fundiam. No começo, como ela era muito pautada na tribo ou nas tribos, tinha basicamente dois componentes, tá? Os guerreiros e os camponeses. Só que com a evolução dessas tribos, principalmente a partir do momento em que invadiram o Império Romano, ela vai se apresentar assim. Tem a presença de um rei, é um título dado geralmente a um chefe militar. Tem os chefes guerreiros, que são aqueles que também constituem o conselho de guerreiros, e quem não lutava era camponês, tinha aqui os camponeses. Boa, boa? Tchutchucos, geralmente essa sociedade ela não apresentava mobilidade. Por quê? Porque existe uma divisão muito clara entre aquele que luta, o rei, os chefes guerreiros e os próprios militares, e os camponeses, que eram aqueles que trabalhavam. Religião, pessoal. Os bárbaros germânicos, eles se associavam à crença politeísta, tá? Então criam em vários deuses antropomórficos, com aparências humanas, mas poderes sobrenaturais, e todos também ligados a elementos da natureza. Destacam-se aí Odin, Thor, Freya, tá certo? Segundo ponto, eles tinham sim uma espécie de uma classe sacerdotal, que em alguns casos eram chamados druidas, tá? E o mais interessante é que alguns desses bárbaros adotavam o arianismo. O arianismo, pessoal, é um rudimento que hoje é chamado de rudimento cristão. Eles eram meio monoteístas, apesar de acreditarem em outras entidades. Tá certo? E para finalizar, uma religião que acredita no paraíso, o popular Valhalla, e todos acreditavam também que para chegar nesse paraíso você tinha que ser um bom militar ou morrer em combate. Isso era uma glória, era um passaporte para o paraíso. Beleza? Justiça, pessoal. Justiça bárbara germânica. Era uma justiça basicamente consuetudinária. O que é o direito consuetudinário? É o direito tradicional. Traduzindo, significa que todo o corpo jurídico deles era feito de maneira muito tradicional e passado de boca a boca. Era oral, não era escrito. Então, o direito consuetudinário é o direito assentado na tradição. Fechou? Um exemplo, tchutchucos, de direito consuetudinário, uma prática jurídica deles, eram chamados ordálios. O que eram os ordálios? O ordálio, ou os ordalhos, eram julgamentos divinos. Eram julgamentos feitos entre a comunidade, entre a tribo bárbara, mas sempre advogando a ideia de que quem julga eram os deuses. Então, por exemplo, se alguém numa tribo fosse acusado de roubo, esse alguém era levado até o conselho de guerreiros. No conselho tinha lá uma espécie de uma fogueira com uma barra de ferro atravessada dentro dela, e ele segurava a barra incandescente nas mãos, deixava a mão à mostra, ela estava machucada e voltava para casa. Algumas semanas depois, ele tinha que voltar até o conselho guerreiro e demonstrar a mão. Se a mão tivesse curada, ele era inocente. Se a mão ainda tivesse ferida por conta daquela barra incandescente, ele era condenado. Entenderam? Então existiam várias formas de ordalhos. O que é legal do ordalho, ou dos ordalhos, é que o julgamento era sempre utilizado em detrimento da razão. Houve uma evolução dos ordalhos a partir do momento em que esses bárbaros foram entrando em contato com a cultura romana, e é chamado vergelde. O que é o vergelde? Vergelde, que significa preço de sangue, era uma forma de você fazer justiça sempre com pagamento. Então, se alguém matou o parente de uma família, esse alguém tinha que pagar pelo que ele fez. E o pagamento geralmente é feito em espécie, em moeda, em produto, em gado, tá?
Então, reparem que mesmo em contato com os romanos, os bárbaros ainda mantinham o direito consuetudinário, o direito tradicional. Tchutchucos, então tá aí. Isso aqui é só uma introdução sobre a Idade Média Ocidental. E na semana que vem a gente vai entrar com o pé direito, já trabalhando o Reino Franco, para dar sequência no estudo da Idade Média Ocidental, quando a gente for falar do sistema feudal. Tá certo? Então, bons estudos, forte abraço e até a próxima.